Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aguardando a entrada do Dr. Leonardo e da Alcione. Entrei um pouquinho mais cedo para dar tempo deles se ajustarem, para que a gente possa começar o nosso bate-papo da noite. Vamos aguardar. Boa noite. Vamos chegando, pessoal. Já já aí a presença do Dr. Leonardo e Alcione, dando início ao assunto de hoje, que será a homeopatia. A Alcione está chegando. A Alcione está chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite. Vamos esperar eles entrarem. Oi, Cíntia. Oi, Gabi. Saudade de vocês. Cíntia, faz tanto tempo que eu não vejo. A gente está com uns probleminhas aqui na conexão. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui a Alcione entrou. Alcione. Acho que é a Alcione que entrou. O Dr. Leonardo ainda não conseguiu. Boa noite. Boa noite, Alcione. A gente está vendo espelhado. Acho que você vai ter que virar a sua câmera. Vendo como? Eu estou vendo a sua cadeira, a parede. Eu não estou vendo você. Acho que você vai ter que clicar na câmerazinha para virar para você. Ai, aonde que tá essa câmerazinha? Ou virar o celular. A gente Mas está. onde que tá a Acho que é câmera? no canto inferior. Ai, meu Deus, Valéria. Não, tranquilo. Vou Eu vou. sair? Não, eu vou fazer assim, eu vou encerrar aqui o vídeo, aí eu falo com... Aí, ó, voltou, conseguiu. Doutor Leonardo também ainda não conseguiu entrar, a gente vai aguardando um pouquinho. Dá tudo Certo. certo, a gente vai ficando especialista, a gente vai virar especialista até o final disso. Só que o meu tripé dando problema também, ó, pronto, agora foi. A gente vai virar Certo. especialista, não tem problema não. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por essa oportunidade com vocês, com os seus seguidores. Muito felizes por essa oportunidade, que possam aproveitar bastante todo esse conteúdo que você tem proporcionado, viu? Muito rico, É, a gente muito fica super aprendizado. feliz. Eu que fico, viu, Alcione? Para mim é uma honra. Eu sou sua fãzona, você sabe disso, adoro o seu trabalho, você como pessoa e como profissional. E é uma honra ter você aqui, junto com o Dr. Leonardo, deve estar chegando aí também.
para compartilhar um pouco desses conhecimentos, dessas terapêuticas que vem chegando para ficar, para somar, né, nos tratamentos que já existem e levando o indivíduo à cura realmente, ao autoconhecimento. Nós vamos ter novidades. Mais para frente, a Alcione vai falar um pouquinho, a gente vai contar um pouquinho de algumas coisas que nós estamos bolando aí para as próximas lives, né? Então, Nossa, muita coisa boa. tem bastante coisa chegando. Nós estamos na geração, na era do autoconhecimento, né? A gente já conheceu o mundo, já explorou tudo, até demais, fora. Agora nós precisamos entender dentro, né? E eu vejo, outro dia eu vi até um comentário na internet que foi bem interessante. Então, o pessoal correndo atrás do exercício físico, da academia, hoje está pago. E foi até uma amiga psicóloga que postou, né? Então, precisava também ter esse olhar para o outro estar pago, que é o tá pago do autoconhecimento, das reflexões, do olhar interno, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo de tantas incertezas. É um sofrimento humano muito intenso e a necessidade de olhar para isso também, né? Nós saímos muito agora, a pandemia nos fez voltar para casa, mas não é essa casa ainda de paredes, né? É necessário o lar, voltar para o lar, mas o lar primeiro para dar essa sustentação externa é o nosso lar interno, né? E quem que nos abriga enquanto alma? Caiu um pouco, né? Nos abriga enquanto alma é um corpo. O que é esse corpo? O que é esse corpo, né? Como que ele funciona? O que nós sabemos para cuidar de forma adequada, né? Aprendi muito com a fisioterapia, viu? A fisioterapia hoje tem um outro olhar também, né? Acho que todas as terapias aí estão mais cuidadosas. Primeiro a gente viveu um momento de desfragmentar tudo. Então se separava tudo. E hoje já percebe que esse movimento já não faz tanto sentido assim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu vou pausar o meu vídeo porque o Dr. Leonardo está com algum problema para entrar. Só um minutinho. Tá ok, tá ok. Vamos aguardar um pouquinho, ele está com um probleminha, acho que nós não estamos aparecendo para ele. Eu falo que tem assim, né? Tem os percalços. Toda vez que a gente tentou fazer live trazendo assuntos diferentes, a gente teve alguns entraves. Mas agora ele conseguiu. Ele entrou, Ele conseguiu entrar. Conseguiu. Ele vai acionar a câmera. Vai. Aí já está ouvindo. Pedir a solicitação, deixa eu ver se. Para mim. Deixa eu escrever aqui para ele. Não, ele já está ouvindo. Doutor, o senhor consegue ver a solicitação para pedir para participar? Eu não tinha visto. Está ouvindo. Mas não aparece para eu convidar. Doutor, o senhor consegue pedir para participar? Gente, é assim mesmo. A primeira vez eu não visualizei, não entrou aqui o convite, sabe? Não entrou, né?
Depois que você... eu fui tentar virar a câmera, Ah lá, agora que eu é que... consegui achar. Acho que agora eu consegui mandar para ele. Doutor, eu consegui mandar para o senhor. Ah, Aí, eu eu já falo, vi. pessoal. Ah lá, ó, agora também. Só tô vendo a cadeirinha do doutor. Tentam atrapalhar, mas a gente consegue. A gente é teimoso, pessoal. Não sai daí, não, que o assunto hoje é maravilhoso. Ah lá, deu certo. Gratidão. Ah, Oh, que peraí, alegria! Boa noite. peraí, deixa eu fazer uma coisa. A gente é teimoso, a gente fica firme aqui. Vou ficar aqui. Exato. Bom, muito obrigada aos dois por embarcar comigo nesses assuntos, pela oportunidade de estar levando novos conhecimentos, né, dessas terapias que fazem parte do ser integral, que fazem parte da medicina do futuro, com um olhar sistêmico e não só mais fragmentado. Eu tenho muita admiração por vocês dois. Doutor Leonardo faz pouco tempo que eu conheço, mas já admiro grandemente também a Alcione de uma vida. Então, muito obrigada por estarem aqui compartilhando do conhecimento gigantesco que vocês já têm comigo e com as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada. Dá para ouvir Vamos lá. direitinho? Tá Estou ouvindo o senhor direitinho. Então, vamos lá, doutor Leonardo, vocês já conhecem, né? Tá dando um pouquinho só de microfonia. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados, e aí, conforme a gente for respondendo, né, vai abrindo. Eu também, quando for ficar quietinho aqui, eu fecho o meu. Vamos começar, então, falando que a homeopatia é uma área que é da medicina, mas aqui no Brasil ela é permitido que outros profissionais façam, né, se especializem, busquem a homeopatia. Mas antes de tudo, eu queria que o Dr. Leonardo começasse com a gente contando o que é a homeopatia. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Alcione, a gente já está dando uma caminhada já há um bom tempo também. Doutor, está dando um pouquinho de barulho, está dando um pouquinho de ruído. Isso aqui. Agora, melhorou? Ainda está? Eu não estou ouvindo o doutor Leonardo. Tá bem. Tá baixo para mim. Deixa eu tirar isso. Tá ouvindo? Aí, o ruído saiu. Ok. Saiu? É porque eu tirei uma coisa. Olha se está melhor. Então tá bom. Então tá jóia. Gente, foi um prazer imenso estar aqui junto. Eu já tenho caminhado longa com a Alcione, isso é um prazer imenso a gente estar trabalhando. E agora, alguns meses atrás, nós conhecemos a Valéria, e está sendo uma coisa muito boa. Falar de homeopatia é uma coisa muito agradável para mim. Eu, como físico, trabalho com homeopatia, trabalho com a biorressonância, né? Quer dizer, na verdade, trabalhamos com energia. Mas é importante a gente saber que a homeopatia é um método terapêutico que se utiliza. Na verdade, quando você olha a homeopatia, ela se utiliza de vários elementos da natureza. Você pode pegar elementos dos minerais, dos vegetais e também do animal. E tem outros elementos que a gente utiliza. Mas qual é a parte importante da homeopatia? É que ela não se utiliza da matéria. Quando você vai trabalhar com homeopatia, você percebe o seguinte, potências já muito baixas, acima de 12 CH, por exemplo, se você fizer o cálculo, você vai perceber que não tem uma molécula a mais. Então, na verdade, a homeopatia ela trabalha com energia. Então, são dinamizações muito grandes, você pode ter dinamizações menores e dinamizações muito grandes, inclusive de 50 M, 50 milhões, você pode fazer essas dinamizações. O que significa isso? Que a partir de 12 CH, que é considerado uma potência extremamente baixa, você já não tem mais matéria, você tem pura energia. Agora, a grande vantagem da homeopatia é que você pode utilizar diferentes potências para diferentes resultados que você deseja. Se você deseja acionar
ativar um órgão, por exemplo, você usa uma determinada potência. Se você deseja trabalhar o equilíbrio desse órgão, você já utiliza uma outra faixa de potência. E se você deseja ativar esse órgão, você já trabalha com potências maiores. E quando você deseja trabalhar o corpo sutil, o seu emocional, o mental, você vai subindo essa potência. Então, a homeopatia ela nos possibilita um leque absurdo, na verdade, infinito de possibilidades para trabalhar e ajudar não somente os seres humanos, mas também os animais e os vegetais. Valéria. Aí, a homeopatia ela já teve um pouquinho mais na moda, depois o pessoal acabou deixando ela de lado um pouquinho, e agora a gente tem falado muito de novo sobre a homeopatia, né? Então tem mais umas perguntinhas mais profundas, mas antes eu queria que a Alcione contasse também pra gente um pouquinho quando e como que surgiu a homeopatia? Então, foi na Alemanha, né? Por Christian Friedrich, o Samuel Hahnemann, né? Samuel Hahnemann, que é o que a gente costuma mencionar, né? Mas o nome é Christian Friedrich, né? Então, ele nasceu na Alemanha em 1755 e faleceu com 88 anos. É uma vida longa para a época, né? E ele fez medicina. Ele se doutorou. Em 1779, ele fez a tese de doutoramento. Mas ele exerceu a medicina na Alemanha só até 1787. Por quê? Ele abandona a medicina na Alemanha por não se conformar com a imprecisão da medicina no seu tempo. Imprecisão. Olha, né? 150 e poucos anos, e ele já sentia a medicina imprecisa, né? Eu queria que as pessoas guardassem até esse termo que você está usando aí, que mais para frente vai ser importante. Essa imprecisão. Nós vamos explicar. Então, ele não concordava com o excesso de cirurgias, de extração dos órgãos, até mesmo de eutanásia, porque não tinha mais recursos. Então, ele entrou em contato com muita dor por conta disso. E ele tinha em si que a vida não precisava seguir naquele curso, né? Então, ele abandona, passa por um período fazendo traduções e vai para a França. Ele vai para Paris. Ele trabalha com tradução e, trabalhando com traduções, ele estuda muito. Estudando bastante, ele inicia uma pesquisa dentro desse pensar dele, né? E que viria a ser conhecida mais tarde como homeopatia. E ele se depara nesse período com a malária. E aí ele trabalha a quinina. E ele tem bons resultados na cura das pessoas nessa época. Então isso fez com que ele tivesse esse ânimo de retornar. Aí ele retorna com tudo, fazendo as pesquisas. E aí ele publica, em 1796, o primeiro trabalho, olha o termo, o primeiro trabalho sobre a nova doutrina. Olha o pensamento espiritualizado dele. Ensaio para descobrir as virtudes criativas das substâncias medicinais. Olha que coisa linda que ele põe no trabalho, né? Ensaio para descobrir as virtudes criativas das substâncias. Então, se as substâncias, as plantas, elas são virtuosas a ponto de servir-nos, e nós, seres humanos? As nossas virtudes para servirmos a natureza e nós, irmãos, né, entre nós. Então, isso me marcou logo quando eu entrei em contato, né, que foi inclusive
pela farmacêutica a Rosicléia de Adamantina, que me introduziu ao estudo da homeopatia. Eu sou eternamente grata a ela. E eu me apaixonei por toda a literatura, né? Bom, isso aí vai ficar lá para frente. Então, ele fez essas experiências medicamentosas em homens que na época dava para considerar homens sãos, porque a saúde naquela época era muito melhor que hoje. A alimentação, o dormir cedo, o levantar cedo, né? Então, é outra realidade, o que também modifica bastante o como utilizar a homeopatia hoje, né? Mas aí ele faz essas experimentações e, muito cuidadosa, ele registrava todos os sintomas até o fim. E aí ele foi partindo para a dinamização dessas medicações, né? Em 1810, depois de 159 anos, né? Agora 159 anos, ele publica o que ficou para a história, o que ficou como base para a medicina, né? Que é o Organon, a arte de curar. Arte. O que a arte pede? Ela pede conhecer o tema tão profundamente, né? Que ela pode passar isso com fidedignidade. Então, eu conhecer a matéria médica profundamente e conhecer o ser profundamente que vai precisar daquela substância. Então, o estudo da homeopatia é uma arte que requer bastante amor, bastante dedicação. Por quê? Deus não fez duas pessoas iguais. Como que eu vou padronizar um tratamento homeopático? Eu não posso padronizar, eu não posso ter protocolos. Eu tenho uma forma de pensar o ser humano. Quem nos traz muito isso é o professor Jorge Vitucas, da Academia Internacional da Grécia. Maior laboratório de pesquisas científicas, maravilhoso. Aí, depois vem a matéria médica. Aí vem o tratado, né, das doenças crônicas. Aí ele vai fazendo, ele vai compondo toda a estrutura da homeopatia. E ele testou tudo isso que ele foi fazendo, ele testou em si, em familiares, amigos e muitos estudantes de medicina que quiseram participar desse trabalho dele, né? Então, é muito lindo tudo que ele nos deixou. E eu trouxe aqui, vamos ver se a gente consegue ver. Sim! Ah lá, que É o bacana. livro de cabeceira, Estudar Diariamente. A Academia Internacional, eles têm um estudo do Organon maravilhoso. Então, se tiver alguém aqui nos assistindo, é o caminho. Tá bom? A gente tem que lembrar, então, aí a importância, porque às vezes as pessoas acham que homeopatia é o mesmo remédio. Por exemplo, tem 3 pessoas com gripe, vai ser tudo a mesma medicação. E você colocou muito bem isso, né? Que não. Na homeopatia, todos os sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Eu lembro que lá na primeira consulta, quando eu passei desde a gestação, puxa lá atrás, né? Todas essas informações são extremamente importantes para a homeopatia, porque, como você disse, não temos 2 indivíduos iguais. E cada organismo também responde à medicação de forma diferente, né? Por isso que a gente vê, às vezes, uma mesma doença sendo tratada pela alopatia, mas com respostas diferentes, porque cada organismo é diferente. E aí isso também vai influenciar na questão da resposta dos medicamentos homeopáticos também, né? E aí vem a grande dúvida das pessoas. Então, qual que é a diferença? Alopatia, medicamento alopático, fitoterapia, planta, homeopatia, não é a mesma coisa? É diferente? Quais são essas diferenças, doutor Leonardo?
Veja bem, só para lembrando uma curiosidade com relação ao Hahnemann. O Hahnemann, ele falava cerca de 13 línguas. Por isso ele era um excelente tradutor e foi isso que chegou na homeopatia lá. É uma longa história, uma belíssima história, que você já esclareceu. Mas alopatia, fitoterápicos e homeopatia. Quando nós pensamos, eu como físico, quando eu penso em alopatia, eu vou lá para o século XVI com Newton. Porque quando nós olhamos a medicina alopática, a gente percebe o seguinte, que é a física newtoniana, porque eles olham, as pessoas olham separadamente. É por isso que existe aquele que cuida do fígado, o outro cuida do pâncreas, o outro cuida da cabeça. Quer dizer, cada um cuida de uma parte, que é completamente dividido. Quando nós vamos para a homeopatia já é totalmente diferente. Ela olha o ser como um todo. Ela não olha o ser, olhar o seu fígado, olhar o seu pâncreas, qualquer coisa. Não, ela olha o ser como um todo. Por isso, o remédio não pode ser o mesmo. A pessoa que está com Covid, por exemplo, o remédio escolhido pode ser um arsênico, para outro pode ser um cônico. Quer dizer, tem uma série de medicamentos que pode se encaixar de acordo com alguns sintomas que a pessoa está sentindo. Então, homeopatia, você olha o ser como um todo, holisticamente, e o tratamento é individualizado. Você não tem como escolher um medicamento e sair falando, não, teve dor de cabeça, é esse remédio. Isso não existe homeopatia. Na alopatia, não. A alopatia, como ela trata? Ela vai contra. Se você tem uma dor de cabeça, eles vão contra essa dor de cabeça e faz com que retira. Corta, na verdade, a informação. O exemplo que eu gosto de trabalhar com relação a isso é o caso do carro. Você vai dirigindo, está com o seu carro, e a luzinha do do óleo acende. Você para no mecânico, o mecânico fala assim, não, é só essa luzinha aqui do óleo, é só eu cortar esse fio. Quer dizer, se eu corto esse fio, a luzinha não vai acender. Nós não fazemos isso, não deixamos que façam com o nosso carro, mas nós fazemos conosco, quando tomamos o antitérmico, o anti-inflamatório, o anti-isso, o anti-aquilo. E a homeopatia não é dessa maneira. A homeopatia, ela age com todo buscando o equilíbrio. O fitoterápico é uma grande história, que eu diria uma grande história de amor, porque eu lembro desde a época da minha avó, que ela tinha a horta dela, e a maioria da horta dela eram plantas medicinais. A gente chegava com qualquer dorzinha, ela falava, tome esse chá, tome esse... Quer dizer, é aquela história do chá, é aquela história do uso da energia da planta. Como a maioria das vezes, ou um chá ou uma tintura. No caso da homeopatia, eu posso pegar qualquer uma planta e fazer uma homeopatia. Só que essa homeopatia não vai ser a tintura, ela vai ser dinamizada, a ponto de você não ter mais nenhum átomo, nenhuma molécula desse elemento de onde saiu. E é importante que na homeopatia, você faz de minerais, você pode fazer de vegetais e de animais, mas você pode fazer de órgão, você pode fazer de alguns elementos do próprio suor da pessoa, você pode fazer homeopatia. É possível você fazer homeopatia disso. Você pode fazer homeopatia de pedras, de uma série de outras coisas. A alopatia, não. Normalmente é o antibiótico, é o anti-inflamatório. E hoje, como o Hahnemann já se preocupava, a cirurgia. Eu, por exemplo, não consigo entender uma cirurgia. A pessoa está com um problema no joelho, aí eles vão lá e fazem uma cirurgia no joelho. O que eles vão fazer nesse joelho? Eu não consigo entender. Francamente, eu não consigo entender. Eles vão fazer uma raspagem? Eles vão retirar a cartilagem? Eu não sei. Eu não consigo entender isso. Porque ao fazer essas cirurgias, é claro que tem algumas cirurgias que são necessárias, é claro que tem cirurgias que são extremamente importantes e salvam vidas. Isso é indiscutível. Mas tem cirurgia que é desnecessária e eu não consigo entender por quê. Na coluna também é outra coisa.
Então, são algumas coisas que precisam ser melhoradas e que Hahnemann já levantava essa questão lá atrás e a gente precisa repensar isso. Não é brigar, é a gente discutir e colocar na mesa o que cada um pode fazer de melhor. E aí nós teremos uma grande medicina que será a união de todas elas. Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua necessidade. E eu acho que o caminho é entender quando cada uma delas é necessária, né? E o senhor falou lá no começo da questão da homeopatia ser, então, uma medicina que usa uma matéria base, uma matéria-prima, que é dinamizada, ou seja, ela, vamos supor assim, fracionada até chegar numa estrutura só energética, né? Mais ou menos isso, para as pessoas poderem entender. E aí, nós já falamos isso em outras lives, mas às vezes pode ter alguém novo aí, o nosso corpo também é uma matéria energética que é condensada, correto? E aí eu queria, assim, que o senhor explicasse para quem está vendo como que ocorre, então, a cura. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu já vi que na homeopatia usa medicamento pela lei da semelhança. Então, o que provoca doença, provoca cura. Mas como assim, se na alopatia a gente toma para combater? Então, como que uma coisa que pode estar só na esfera energética, que é semelhante àquilo que causa, né, o sintoma, pode entrar no corpo físico e modificar esse padrão de doença? Essa pergunta nos ajuda bastante. Eu vou tentar responder usando um artifício aqui. Como é que nós preparamos, como é que é feito um experimento, por exemplo, na homeopatia, para eu preparar um remédio? Vamos supor que você tem a sua varanda e aparece uma planta nova na sua varanda. Uma planta qualquer. Você não sabe se ela é venenosa, você não sabe para que serve essa planta, o que é isso aí. Ela surgiu na sua varanda, por que ela surgiu ali? Quer dizer, existe uma razão energética que aquela planta surgiu na sua varanda. Não é uma casualidade, existe uma razão. Ah, mas então eu preciso saber por que essa planta surgiu, para que ela serve. Se você pegar essa planta e fizer uma tintura, ou tomar um chá, fazer um chá, você está correndo risco. Ela pode ser venenosa, você pode morrer. Mas se você fizer uma tintura, e, por exemplo, vamos pegar uma das técnicas, não é nem a de Hahnemann, uma técnica bem simples. Você pega um vidrinho, põe água nesse vidrinho e vai lá, aquela tintura que você fez daquele remédio, você vai pinga umas 10 gotinhas no vidrinho. Aí, feito isso, você pega esse vidro, você fecha esse vidro e bate várias vezes, 100 vezes. Aí você pega esse líquido e joga fora. E coloca novamente água nesse vidro. Fecha e bate de novo. Imagine você fazendo isso 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes. Quer dizer, aquela sujeira que ficou na superfície do vidro, lá na primeira coisa, quer dizer, o que continua a partir daí? É só uma energia. Aí, quer dizer, você vai usar isso para tomar, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se esse remédio vai servir para quê? Aí é bem simples. Você dá esse remédio para um número de pessoas sãs, pessoas que não têm patologia, escolhe 10 pessoas lá, seleciona 10 pessoas e vai dando para ela tomar esse remédio que você preparou. E você vai observar os sintomas que eles vão sentir. Vamos supor que o fulano sentiu dor de cabeça, o outro sentiu um problema no estômago. Ah, mas você notou que 3 pessoas tiveram dor de cabeça. Outras pessoas tiveram isso, e você faz o catálogo, quer dizer, você reúne todas as informações que você teve daquelas 10 pessoas, que poderia ser 20 ou 30 pessoas. E ao reunir essas pessoas, os sintomas que elas tiveram ao tomar aquele medicamento, aquele preparado, que ainda é um preparado, aquilo que surgiu é o que ela cura. Como é que ela cura? Como é que é o processo de cura? Pensa a doença, pensa os sintomas. Se eu tenho uma dor de cabeça, quer dizer, por que eu estou tendo dor de cabeça? Se eu tenho uma diarreia,
Quer dizer, o seu organismo está te dando um sinal, te dando informações. Então, o que nós fazemos na homeopatia? Buscar aqueles remédios, ou aquele remédio, que quando tomado por uma pessoa sã, ele provoca aqueles sintomas. Então, o que na verdade, nós queremos? O que nós buscamos fazer? Eu olho para o seu organismo, eu te pergunto, quais os sintomas que você está sentindo? Aí você diz, eu estou tendo tais e tais sintomas. A minha dor de cabeça é desse jeito. Quer dizer, você vai dando as informações. Aquilo ali é o trilho, é o sinal, é o caminho que o seu corpo está seguindo para te curar. E o que nós devemos fazer? Colocar, te dar um medicamento que promove isso. Quer dizer, eu não vou te dar um medicamento que interfere, que coíbe, que evita que você tenha aquele sintoma. Muito pelo contrário. Por isso que existe o que eles chamam de agravamento, que eu prefiro chamar de reação de cura. Porque se você toma um medicamento e você já tinha o costume de ter dor de cabeça, é muito comum você ter uma dor de cabeça muito mais intensa. Porque o medicamento, a homeopatia, está indo junto com você. Quer dizer, você está tendo sintomas, ele reforça aquele sintoma para você promover a cura. Seria correto, então, falar que ela estimula o corpo a dar as respostas naturais dele para combater a doença. E o sintoma de uma eliminação? Seria correto? Ele amplifica os sintomas, isso mesmo. Ele amplifica, quer dizer, nem sempre, nem toda vez que você toma homeopatia, vai ocorrer isso. Isso depende do nível de saúde que a pessoa se encontra. Nós temos, pelo Vitosca, nós temos 12 níveis de saúde. Então, depende do nível de saúde. Mas, quando a pessoa tem esse pequeno agravamento, ou mesmo que seja forte agravamento, ele está nos dando uma informação extremamente importante. Ó, eu devo estar no caminho certo. Aquele medicamento está vibrando com você. Então, aquela frequência que promoveu aquela vibração em você é porque a frequência do medicamento é aquela que você estava precisando. E ela faz vibrar a sua célula e faz promover as eliminações e, consequentemente, a cura. Muito bem. É maravilhoso. Eu amo a homeopatia. E aí a gente tem algumas... Pode ficar à vontade, Alcione. Pode falar. Posso dar um exemplo aí? Sim. Desde a anterior até agora, né? Eu estava, né, com já um problema sério no joelho. Todo o tratamento de homeopatia e a biorressonância. E aí vem a psicologia, né? Aí eu me perguntei, mas por que eu estou fazendo isso no joelho, né? Por que essa dor? Posições que eu estou errada, uma série de coisas. Aí eu fui descobrir que não era só a posição, né? Tinha um sentimento, tinha uma emoção que eu tensionava e jogava o peso para essa perna. Então, eu fui tomando a consciência corporal, fui fazendo a leitura, que é assunto para depois, e nunca mais inflamou, nunca mais tive dor, nunca mais saiu do lugar. Né? Então, é esse todo que ele estava comentando, que às vezes vai para o ortopedista, está inflamado, vai tomar uma injeção, vai fazer uma aplicação no local, né? Aí suprime, aí você vai aumentando essas questões. E a origem não estava no corpo, estava nos pensamentos, emoções. E se você suprime uma coisa que está, por exemplo, no joelho, ele vai para um local de hierarquia mais elevada. No joelho, ele já está embaixo. Ele já está buscando a terra. Ele já está saindo. Então, se você suprime, ele pode subir para um órgão mais nobre. E é interessante porque
as pessoas acabam muitas vezes falando assim, ah, mas essa aguinha aí não vai adiantar nada, ah, essa bolinha aí não vai adiantar nada, imagina. Ah, eu não tenho paciência para homeopatia porque é o negócio que demora para fazer efeito. Aí eu quero fazer uma observação da integrativa, que a Alcione e o doutor já colocaram aí no começo. A Alcione falou que hoje a nossa saúde é muito diferente, e é. Então, hoje a gente tem poluições de tudo quanto é jeito. Eletromagnética, através de produtos químicos, agrotóxicos, enfim. Nós somos extremamente poluídos. E aí a gente vai fazendo uma coisa muito bonita, né? A gente vai se automedicando a vida inteira. Então, muitas vezes, quando uma doença até ela explode, ela vem muitas vezes até sem sintomas. Aí a pessoa fala, nossa, mas por que eu não tive sintoma? Porque foi suprimindo, suprimindo, suprimindo. E existe essa escala de saúde e doença realmente. Nós vamos passando de coisas simples para coisas mais complexas. Então, às vezes, quando a pessoa começa numa homeopatia, né, minha filha começou, ela tinha 3 anos, ela tem 10, vai fazer 11 hoje. Quando a Beatriz começou, ela fazia crises de rinocinusite. E depois de um acontecimento, agravou um pouquinho. A gente teve uma crise forte de garganta e agravou um pouquinho. E começou a tomar corticoide. Nossa, Avamil, Singular, não lembro dos nomes até hoje. Eu tinha uma farmacinha que ela tomava de março. Tomou um ano, de março a dezembro. Chegou uma hora, caiu na bombinha. Eu falei, não vou usar esse negócio. A mãe louca, desesperada. Não, porque isso daqui pode dar problema disso, daquilo, daquilo. Descobri um médico homeopata. De lá pra frente, a menina começou a drenar. O que são essas drenagens? Essas saídas. E aí, quando vai pra pele, me corrijam se eu estiver errada, mas quando vai pra pele, tá mostrando, né, sinal de cura. O corpo tava expulsando tudo aquilo. Então, de lá pra hoje, nunca mais antibiótico. O que era cirúrgico, adenoide e amígdala se resolveu. Ela fez depois uma crise muito forte aos 3 anos e meio, com uma amidalite bem intensa, com febre. A gente ali na homeopatia, porque febre também eu aprendi lá atrás com a Alcione, que era a cura. Então, uma febre controlada. É suado, porque a gente vai dando remedinho, vai acompanhando, mas o corpo fica saudável para resolver. E resolveu. E nunca mais. Como sempre gostei muito de homeopatia, algumas pessoas que me conhecem podem estar assistindo, pode perguntar, mas Valéria, você está fazendo quimioterapia, você teve um linfoma, tem um negócio errado aí. Mas eu fiquei muitos anos sem fazer, às vezes com uma alimentação equivocada, com outros fatores poluentes. E quando eu fui para a homeopatia, na verdade, eu já estava desenvolvendo linfoma. Então, a homeopatia me ajudou e muito nesse processo de tratamento. E as outras terapias que eu já falei. Tanto é que, na 4ª sessão, nós repetimos o PET scan e eu já não tinha mais nada. Aí, será que foi só a quimioterapia? Eu acredito realmente que não. Então, as pessoas têm essa crença da questão da demora da resposta e do placebo. E eu queria que a Alcione, então, comentasse um pouquinho com relação a isso. Então, são os preconceitos e o desconhecimento da origem, da base de tudo. Então, se não estudar o organon, se não compreender a base, então a pessoa que não compreende, ela não pode divulgar, não deve divulgar aquilo que ela não conhece. Então, aí tem vários fatores, né, que corroboram para essas divulgações. Porque tem os laboratórios, tem uma série de coisas assim, nesse sentido, e é isso aí. Nós aprendermos para poder fazer as escolhas. Então, precisamos conhecer. E isso corre, e o medo vem. Então, o que predomina ainda no ser humano? Muito forte. É o nosso lado instintivo de sobrevivência. E o medo, ele vem muito forte. Então, leva as pessoas a ficarem sem saber o que fazer. Mas tem muitos fundamentos científicos comprovando isso, né? Que não é placebo. Tanto que você falou lá atrás, a saúde, e nós comentamos, a saúde piorou tanto que às vezes nós vamos precisar fazer
o uso dos recursos que são excelentes, aplicados adequadamente da alopatia, né? Sim. Para juntos resgatarmos a energia vital da pessoa. Trabalhar o campo de energia, trabalhar os pensamentos, os sentimentos, para que o organismo retorne. Então, é desconhecimento de causa mesmo. Certo. No começo eu mencionei a Academia Internacional, né, de Pesquisa Científica, com centenas de milhares de casos registrados de doenças que não... Eu mesma acompanhei estudos, né, de pacientes lá nas aulas ao vivo, e quando eu via a patologia exposta, eu ficava assim, querendo logo saber o resultado, porque é tudo filmado, fotografado, gravado, né? Eu queria ver o resultado daquilo, como que foi acontecendo. Então, é maravilhoso de ver o processo de cura, mas é um trabalho muito próximo, porque é um trabalho integral. Você vai trabalhar mental, vai começar a melhorar o mental, o emocional, para o organismo internamente reagir, entrar no processo de cura interna, e ele vai jogar para fora tudo o que não está fazendo bem lá dentro. Então, vai sair pelos canais de excreção, e um deles final é a pele, né? Então, é pura falta de conhecimento de tudo aquilo que Hahnemann trouxe e muitos outros, né? Não é só ele, muitos outros que trabalharam intensamente pela homeopatia. Muito bem. Mesmo porque, assim, que nem em casa eu vivi essa experiência. E como é que uma criança faz placebo, né? E aí eu percebo assim, Cachorro. Então, mas as crianças parece que elas respondem mais rápido também à homeopatia quando comparado ao adulto. Mas isso é devido à nossa intoxicação, não é? Pelo nosso corpo que já está mais comprometido. Então, eu conheço pais que foram para a homeopatia, alguns permaneceram, outros não. Mas quanto mais cedo se começa dentro da homeopatia, também é melhor a resposta para a saúde geral daquele indivíduo? A gente pode considerar dessa forma? Eu diria o seguinte, criança, às vezes as crianças fica muito fácil você conseguir os sintomas que te levam a um determinado medicamento da homeopatia. Porque a questão é essa, se você ver qual o conjunto de sintomas que qualquer pessoa, qualquer ser apresenta, você localizando o medicamento, é certo que ele vai dar certo. Quer dizer, que ele vai surtir efeito de processo de cura. Agora, a criança facilita isso, em muitos casos ela facilita mais do que o adulto. O adulto, às vezes, tende, por exemplo, adulto intelectual, por exemplo, eles dificilmente eles contam a verdade, eles escondem. E tem uns que mentem. Não é que ele mente propositalmente, mas ele esconde determinadas informações. E dentro da homeopatia, a informação mais boba que às vezes a pessoa considera, ela é necessária. Um sonho, um pensamento que fica martelando ali na cabeça. Todos esses aspectos dentro da homeopatia são fundamentais, não é isso? Quanto mais estranho for, normalmente são os que mais facilitam a gente chegar ao medicamento. Muito bem. Medicamento sério, né? Porque aqueles sintomas estranhos, eles nos levam, às vezes, a uma ou duas homeopatias só. Sim. E aí fica fácil, entendeu? Fica muito mais fácil. Porque dor de cabeça, ter dor nas costas, ter isso, ter aquilo, isso tem um monte de medicamento. Ansiedade, você tem milhares de medicamentos. Agora, algumas coisas, por exemplo, vontade de comer sabão, por exemplo. Ou uma dor que atravessa na diagonal, você já vai limitando o número de medicamentos. Um pavor de cobra, tem um pavor de cobra, eu tenho pavor de roupa apertando no pescoço. Quer dizer, tem uma série de sintomas que nos canaliza para determinados medicamentos, ou pelo menos um número bem melhor de medicamentos.
Isso é ótimo. Então, eu vou fazer uma pergunta aí que eu vou jogar para a Alcione. Você quer fazer uma colocação, Alcione? O modelo médico, ele vai para a doença. Quer entender tudo que a pessoa sente em relação à doença. E nós queremos entender tudo que a pessoa pensa e sente em relação ao amor, à vida, às realizações, né, que ela tem. Então, é muito diferente a consulta da homeopatia para a consulta, né, dessa outra área da medicina. Ai, que maravilhoso. Então, na homeopatia, se uma mãe fala que a criança é extremamente criativa, para nós isso é alta hierarquia, é a mais alta hierarquia que tem. Ou o contrário, a criança estava embotada, com dificuldade de se relacionar. Aí você dá o remédio e a criatividade aflora. Altíssima hierarquia. Isso é maravilhoso, você foi lá em cima no medicamento. O problema do corpo, rapidamente depois você resolve. Ele só vai liberar o que tem que liberar. Altíssima hierarquia, é o que ela está chamando. Nós olhamos isso, a homeopatia olha isso. Não fiz essa pergunta aqui, mas veio aqui na minha cabeça rapidinho. Eu lembrei até de um caso de uma amiga que na época que eu estava procurando por médico homeopata, ela tinha gêmeos, tem gêmeos, e um dos gêmeos dela foi diagnosticado com autismo. E ela levou para a homeopatia. Então, a minha pergunta também é assim, não tem contraindicação. Qualquer idade, qualquer tipo de problema, a criança desenvolveu muito também a partir não só da homeopatia, mas de outros recursos terapêuticos, claro, mas teve esse diferencial da homeopatia. Então, gestante, qualquer pessoa pode fazer a homeopatia? Doutor Leonardo? Para mim? Homeopatia, sim, a resposta é sim. Aliás, eu aconselho, já que você falou de gestante, eu aconselho aquela futura mamãe, muito antes de engravidar, ela já procurar fazer uma limpeza no seu organismo, no seu útero, no seu mental, fazer vou usar o termo lascado, uma faxina. E a homeopatia consegue fazer isso. Existem os drenadores, existe uma série de medicamentos homeopáticos que conseguem fazer essa limpeza. E se você faz essa limpeza, e você e o esposo, porque é importante que os dois, que o casal faça esse processo, e caminha para uma gravidez planejada. Não é aquela gravidez que você está lá na balada, com a cara cheia, conhece alguém e tem uma relação. E aí o bebê vem um bebê que não foi planejado, mas não tinha um amor ali, foi alguma coisa. O que você espera desse bebê? Quer dizer, o que você está oferecendo de preparação para esse bebê? Então, a homeopatia chama atenção nesse tipo de coisa. É muito importante que seja feita essa preparação. E a homeopatia tem condições de ajudar muito nisso, nessa preparação, na organização do seu mental, do seu emocional, para você ter uma criança maravilhosa que vai ajudar na nova era aí que está chegando, inclusive as crianças cristais que estão vindo, que são maravilhosas. A questão, por exemplo, de estar com síndrome de Down ou qualquer outro problema, isso é amenizado, inclusive, ou às vezes evitado que exista. Porque a homeopatia ela tem condições de ajudar nisso aí também. É claro que existem outros fatores que estão por trás que a gente não tem como interferir. Mas daquilo que é possível, permitido, né? Que é possível, a homeopatia tem condições de ajudar e trazer uma criança muito mais sadia, com um sistema imunológico muito melhor e com uma mente muito melhor. Eu tenho duas perguntas ainda, mas uma já é uma bola aí que eu vou soltar de um assunto que nós vamos tratar numa próxima live, tá? Porque a gente tem falado nessas 3 lives de formas de curar. Então, a gente tem falado de formas de deixar um corpo mais saudável, prestando mais atenção na saúde do que na própria doença. Mas tem um fator aí. O que alimenta a doença nessa saúde integrativa, além de todos os poluentes que a gente tem contato, da nossa alimentação, são os fatores que passam pela nossa mente.
Então, a gente usa biorressonância, a gente usa homeopatia, usa câmera, mas aí a Alcione ajuda a gente. Como é que a gente faz? Como que a gente pode fazer, então, para deixar de mandar a informação para aquele corpo que agora está limpo, porque a gente trata, cuida, e agora? E a manutenção disso? Então, Valéria, é um curso, né? É muita coisa importante. Um pedacinho, assim, só para deixar o gostinho de quero mais. A gente já ouve, né, desde os filósofos da antiguidade, né, que mente sã, corpo são. Né? E então, a homeopatia, ela ajuda na questão mental, até mesmo para facilitar a identificação dos traumas, das dificuldades, dos desejos não realizados, das insatisfações. Então, a homeopatia contribui muito para a dissolução de núcleos que muitas vezes não se consegue no processo terapêutico, e aí encaminha-se para a psiquiatria, que entra com medicamentos que suprimem, mas no primeiro momento aliviam, mas se não trabalhar a origem, a causa desses sentimentos, dessas emoções, a gente melhora aquele problema agudo, né? Aquele problema físico, mas o organismo vai chorar em outro lugar. Então, você, né, cuida de uma coisa e aparece outra, por quê? Porque não está indo na raiz. Então, são muitos medicamentos, muitos medicamentos. E, considerando todo o nosso processo evolutivo e como nós chegamos hoje, eu comparo hoje o tratamento, um exemplo assim, um prédio sofreu um abalo, caiu e lá na garagem tinha pessoas, né, sobreviventes. O socorro do bombeiro não vai com a escavadeira lá direto na garagem, porque a escavadeira vai matar as pessoas que estão lá. Então, eles vão tirando os escombros para fazer um buraco e descobrir e facilitar a retirada. A homeopatia, principalmente no adulto, né, que suprimiu as emoções, a raiva, a gente aprendeu a viver socialmente. Então, a gente aprendeu a se controlar. E esse controlar as emoções provocam as doenças. Foi o que eu falei do joelho. Eu segurei uma tensão e o peso caiu no joelho. Então, a homeopatia, ela vai limpando para a gente chegar nesse nível maior. E o cuidado nessa anamnese, né, é para começar pelo mental. Mas, às vezes, vem com um agudo muito intenso, nós temos que acudir o agudo, às vezes é muito intenso, acaba entrando com uma alopatia, porque senão vai a óbito, né? Pneumonia, bronquite, né, é muito sério. Então, a doença, ela tem um caminho, ela faz um caminho evolutivo. E nós temos que desconstruir essa construção com muito cuidado. Porque nesse corpo tem uma alma. Então, a ruptura é muito fácil. Então, a humanidade adoeceu e chega para o tratamento da homeopatia já num estágio avançado. Então, por isso integrativa, por isso equipe multidisciplinar, porque para a gente fazer todas essas especialidades para atender a pessoa no todo, não dá, gente. Eu amo farmácia. Quanto que eu teria que estudar para fazer a medicação? Eu amo fisioterapia.
adoro o trabalho do Dr. Leonardo, né? A física, sempre fui apaixonada pela física. Mas uma existência não dá para a gente fazer tudo. Então, nós temos que nos unir. Por isso que nós já fizemos, talvez, umas 1000 vidas. Aí a Talvez gente umas já 1000 entra no vidas. âmbito da espiritualidade, né? É, Então, tem algumas coisas que a espiritualidade explica muito bem, né? sim, Correto. sim. É muito bom. E aí eu quero que as pessoas vão pensando aí um pouquinho nesses assuntos, né? Unindo as terapias. A gente em nenhum momento está desvalorizando os avanços dentro da alopatia, né? Ela é extremamente necessária, sim, mas eu acredito, até através de estudos mesmo, tá? Não é crença minha, não. Perdão aí. Estudos mesmo mostram que um corpo mais limpo, evitar essa automedicação, essa autocontaminação, aí quando você realmente precisa da alopatia, ela também é mais rápida. Então, um dos grandes defeitos nosso hoje é também se automedicar demais, se poluir demais, em todos os sentidos. Então, esse cuidado é um convite para essa nova era, para essa nova medicina, esse olhar integrativo mesmo, nos amar, nos acolher e nos cuidar com bastante responsabilidade. Um dado num curso que eu vinha fazendo, que é na fisioterapia integrativa, não lembro mais o artigo, mas foi um dado que me chocou bastante. Não foi nem na fisioterapia integrativa, foi num congresso internacional também da escola. Falava o seguinte, que a minha geração aqui já é uma geração que cronifica doenças mais cedo, mais jovens. Estou aí como um exemplo, né? Mas que se a gente não cuidar das próximas gerações, nós corremos até um risco de que os nossos filhos adoeçam mais cedo. E eu parei para observar. Na minha época, não tinha criança hipertensa, não tinha, a gente não ouvia falar criança com diabetes, e, enfim, tantas outras doenças que são crônicas, que faziam mais parte do meio dos adultos e hoje permeia o meio das crianças também. Então, esse olhar ele é um pouco urgente, né? Que a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente. E a integrativa traz esse olhar. O quanto que a gente se polui com químicos, produtos de limpeza. Tem um dado até que o Afonso trouxe de um artigo, quanto mais cheiroso aquele produto de limpeza que a gente mais gosta de passar, mais forte ele é, mais mal ele causa, gente. Então, nós somos bombardeados desses poluentes o tempo inteiro. Então, precisamos ver quais são as opções, o que é possível fazer para diminuir um pouco tudo isso. E assim o nosso corpo responde melhor a todas essas terapias. E cuidar do mental, porque é ele que vai também alimentar as nossas células, né? A gente não pode esquecer disso. E aí, então, assim, para a gente finalizar, que a gente está um pouco em cima da hora já, essas 3 terapias que nós conversamos, a biorressonância, a câmara multidimensional e a homeopatia, doutor Leonardo, elas podem ser feitas em conjunto, elas se conversam. Como que é isso? Porque aí a parte do emocional, a parte do nosso mental vai ser assunto lá para a próxima live. Certo. No meu caso, que eu trabalho com as 3, eu tenho notado que é muito importante, porque tem situações que eu entro direto para a câmera, mas eu já tive situações que eu já fui direto para a homeopatia e outros para a biorressonância. Elas se ajudam, porque às vezes eu não consigo visualizar, por exemplo, qual seria o medicamento homeopático para uma determinada pessoa e eu achava que a homeopatia seria o ideal. Aí eu coloco ela na câmera, ela vai ter vários sonhos ali, várias coisas vão acontecer, vai liberar alguns traumas e vai me dar informações que eu vou conseguir saber qual é a homeopatia. Isso também ocorre na biorressonância. Às vezes, ao fazer a biorressonância, alguns sintomas que ela não estava chamando atenção, sai e descobre. É o entulho que o Cione falou. Alguns entulhos são retirados pela biorressonância e me facilita eu perceber qual é o medicamento que está embaixo e qual, no caso, aí, qual é a homeopatia. Então, essas três terapias, esses 3 procedimentos, eles se integram, eles se ajudam. Assim como também outras que a gente pode utilizar como acupuntura, como reiki,
todas essas terapias, elas se integram, elas se ajudam, elas se complementam. Então, isso é muito importante. Eu acho que nós precisamos caminhar juntos nessa busca de estar um ajudando o outro para ver qual é o procedimento ideal para aquele fulano e o ciclano e qual vai ser o melhor procedimento para encontrar o que nós estamos buscando, que é a cura. E, se possível, não esperar cronificar, não é mesmo? Já assistiu as 3 lives, já começa a ter um outro olhar, não espera cronificar não, né? Já começa a abrir a mente para tratar, pensando em buscar a saúde e não apenas curar a doença, né? Objetivo, saúde, não viver de remendar problemas de doença. A gente tem que buscar planos que nos levam à saúde, não à doença. Sócrates dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. É essa a questão, como nos conhecermos nessa integralidade e nos amarmos, né? E sermos felizes nesse processo, eu comigo, para eu ter o que dividir com o outro, compartilhar, trocar, né? Então, conhece-te a ti mesmo. Como? Né? Tem método, tem um processo para isso. O adulto foi se perdendo, foi deixando a criança adormecida, sofrida, o adolescente cheio de dúvidas. Então, foi tudo ficando na caixinha de Pandora lá. Aí o adulto, né, nessas partes, elas precisam crescer juntos, elas precisam estar junto. O momento da alegria da criança, do jovem que quer ir e fazer, e o momento que tudo isso bem organizado traz para o adulto a sabedoria. É hora de parar, pensar, é hora de fazer o que agora? Agora eu tenho os filhos. Então, aquele aspecto do aventureiro, do sair, do jovem, precisa ficar mais acomodado e aprender a brincar com o filho, né? E voltar esse tempo de cuidado para o filho. Então, tudo é uma questão de etapas. E a psicologia veio trazendo isso, e agora ela não é da área da saúde, né? É como a medicina, ela foi encampada. A psicologia é da área educativa, é da área preventiva. Quanto mais o trabalho nessa área, menos remédios, até mesmo da homeopatia. Menos, porque hoje é tantos que a gente tem que buscar para tirar a pessoa do agudo, né, do crônico, de como ela chegou, que demora mais. Não é que o resultado dela a homeopatia demora o resultado. Não. É o quanto tempo eu me permiti, né? Eu fui adoecendo. É esse olhar que a gente vai conversar muito depois. Ai, gente, muito obrigada. Muito maravilhoso, foi lindo. Acho que dá para as pessoas entenderem um pouquinho e integrando essas técnicas. Muita gratidão, a gente está passando já da hora um pouquinho, então eu deixo a minha gratidão às pessoas que nos acompanharam. Compartilhem, se vocês gostarem do tema, achar que serve para alguém, ajuda a gente aí a fazer com que essas sementinhas possam ganhar voo. Alcione, muito obrigada. Doutor Leonardo, muito obrigada a todos. Uma boa noite, um bom descanso. Fiquem ligadinhos que tem mais lives chegando por aí. Tá bom. Namastê. Beijo. Boa noite. Gratidão. Boa noite.